Olá, tudo bem? Nesta videoaula vamos tratar sobre conceitos de intervalos, né? Tema que é abordado dentro do estudo de gráficos e interpretações gráficas, ok? Então vamos lá, vamos começar. Então, primeiramente, damos aqui uma contextualização sobre o que significa, né, o estudo de gráficos e interpretações gráficas. Então, com relação à descrição, interpretação de gráficos e seus principais pontos, com seus temas que a gente vai estar abordando, né, cobrindo. Propósito: reconhecer que no cotidiano muitas quantidades dependem de uma ou mais variáveis. Portanto, o conceito de gráfico das funções torna-se essencial ao profissional, pois os gráficos fazem parte da comunicação e conseguem muitas vezes passar informações independentemente de idiomas locais. Resumindo, né, a necessidade de conhecer, né, as interpretações de gráficos é, é fundamental, né, na vida de todo e qualquer profissional, tá? Então isso aí, todo profissional no exercício de sua função vai se debater em necessidade de analisar o que cada gráfico, né, está querendo dizer, tá? Tanto na área financeira, administrativa, dentro das engenharias, na área médica, não importa a área que você for seguir, tá? O que importa é realmente compreender a essência, né, do que cada gráfico está querendo dizer. Então, existem alguns conceitos básicos, né, do estudo de gráfico que a gente precisa aprender. Então, vamos em frente. Então, um desses conceitos é o de intervalos, tá? Então, vamos lá. Então, intervalos reais. O que significa isso? A palavra intervalo nos remete a uma forma de medir, né? Quando a gente fala sobre intervalo, a gente, na nossa mente já vem, né, um espaço, né, que tem uma origem, né, e um fim, né? E uma origem, uma extremidade e a outra extremidade, tá? Isso é que significa o intervalo, né? E também, né, quando consideramos o intervalo, por exemplo, aqui são exemplos específicos, em termos de tempo, né? A gente muitas das vezes assume compromissos, até, por exemplo, uma aula que começa às 18h30 e vai até às 21h10, por exemplo. Então, existe esse intervalo de duração da aula. Então, quando consideramos o intervalo das 9 às 11 horas, por exemplo, temos todos os minutos, segundos e qualquer subdivisão de tempo compreendida nesse período. Então, o que ele está querendo dizer? Que no intervalo macro, né, entre 9 inicial e 11 final, a gente tem ali outros pequenos intervalos, né, de minutos, segundos, microsegundos, e assim vai. São infinitos pontos dentro do intervalo de tempo de 9 às 11 horas. No contexto matemático, os intervalos são subconjuntos do conjunto dos números reais R, né? Então, quando a gente estudou lá atrás, né, a teoria dos conjuntos, nos foi apresentado o conjunto dos números reais, que englobam os números naturais, os números inteiros e assim por diante, tá? Um exemplo aqui, todos os valores entre 3 e 5, tá? Então, a gente, no primeiro momento, né, tem aquela noção, entre 3 e 5, eu tenho ali o 4, né? Mas, na verdade, a gente vai ver que tem muito mais coisas aí. Então, isso significa, por exemplo, que o número irracional π, que é aproximadamente 3,14, né, que a gente já conhece, o valor de π igual a 3,14, ele pertence a esse intervalo, bem como o número 4, né, que intuitivamente já vem à nossa mente, pois eles são maiores que 3 e menores que 5, não é verdade? Então, 3,14 seguramente é maior que 3 e menor que 5. Então, ele está dentro do intervalo entre 3 e 5. Da mesma forma, o 4, que, né, claramente, né, ele vem depois do 3 e está antes do 5.
Então, intuitivamente, ao pensar em números reais, você deve imaginar uma reta infinita, onde cada ponto dela é um número real. Ok? Então, quando a gente pensar em números reais, na verdade, né, a gente tem que partir, né, do menos infinito até o mais infinito, ou seja, uma reta infinita, tá? Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa começar, né, a construir em nossa mente. Então, esse objeto será chamado de reta real e admite o símbolo R, né, de real. Então, essa reta é organizada de forma crescente do menos infinito, como eu falei, o símbolo é esse aqui, tá? Menos infinito ao mais infinito. Aqui, tá? Ok? Então, aqui temos a simbologia, né, de uma reta, né, que começa aqui na esquerda no menos infinito e vai à direita no mais infinito. Então, observe, né, porque do menos infinito para o mais infinito, a gente tem os valores, né, começa lá no menos infinito, os valores negativos, tá? E vem chegando até chegar, por exemplo, menos 3. Menos 3 é menor do que a raiz de menos raiz de 2. A raiz de 2 é aproximadamente 1,414. Então, menos 3 é menor do que menos 1,414. Tá? Observar que quando o sinal é negativo, né, o número que possui o maior módulo, ele é menor do que o anterior, tá? Como a gente vai ver ao contrário quando ele passa a ser positivo, tá? Então, menos 3 é menor de que menos raiz de 2, que é igual a menos 1,414, que por sua vez é menor do que zero. Zero é um número neutro, no caso, considerado maior do que menos raiz de 2 e menos raiz de 3. Por sua vez, agora aqui entrou nos positivos, né? Eu tenho zero, aí vou ter aqui uma série de números, infinitos números entre zeros e 1, por exemplo, meio, 0,5, está aqui também, tá? E o 1, tá? Que eu tenho que 1 maior do que 0, também 1 é maior que menos raiz de 2, 1 é maior do que menos 3, tá? Então, nessa sequência dos menores para os maiores. E 1 é menor do que π. Por quê? Porque o π, como vimos, é 3,14. Então, 3,14 positivo é maior do que 1, tá? E aí chegamos aqui no número fracionário. 9 meios, né, é igual a 9 dividido por 2, que é 4,5, tá? E 4,5 é maior do que 3,14. E assim por diante, né? Seguindo aqui à direita até chegar lá ao mais infinito positivo, como a gente sinalizou anteriormente, ok? Então, da esquerda, né, o menos infinito, os números negativos, mais negativos, vem crescendo até aos mais positivos, né, no mais infinito. Dessa forma, é importante destacar que um intervalo é um subconjunto dos números reais, tá? Faz parte dos números reais que engloba todos, né? Como eu falei, os naturais, os inteiros, os racionais e também os intervalos que estão ali contidos dentro dos números reais. Para uma representação gráfica desse conceito, adotaremos a seguinte notação. Isso aqui é muito importante memorizar, tá? Uma bola fechada, né, como está aqui, ela indica que o extremo do intervalo está contido no conjunto, faz parte do conjunto, tá? Bola fechada. Enquanto que bola aberta, dessa forma aqui, ó, indica em nossa representação que o extremo do intervalo não está contido no conjunto, não faz parte do conjunto. Muito importante essas duas convenções. Dessa forma, o intervalo que pode ser visto na imagem a seguir compreende todos os números reais de 1 até 6, excluindo o 1 e incluindo o 6, de acordo com a convenção que a gente
viu aí no slide anterior. Então, temos aqui, ó, bola aberta é o 1, então o 1 não faz parte desse intervalo de 1 a 6. Bola fechada em 6, o 6 faz parte do intervalo entre 1 e 6, tá? Então, esse intervalo em vermelho aqui. Quando tratarmos do conjunto dos números reais, os símbolos bola fechada também pode ser representado por maior ou igual, esse símbolo aqui, ó. E menor ou igual, esse símbolo aqui, ou ainda dois colchetes, né, desse jeito aqui. Então, bola fechada, ou maior ou menor ou igual, maior ou igual ou menor ou igual, ou colchete também significa bola fechada. Muito importante guardar essa convenção. E também, né, sobre a forma de conjunto, né, a gente pode representar se x pertence, aqui pertence aos reais, e x maior ou igual a menos 4 e menor ou igual a 2, isso significa que x pode ser maior que menos 4 ou igual a menos 4 e menor que 2 ou igual a 2. Portanto, dentro do intervalo, já que significa, né, o equivalente à bola fechada nos dois extremos. Ok? Então, é como se fosse aqui, ó, bola fechada em menos 4, bola fechada em 2. Então, x maior ou igual a menos 4, vem para cá, e menor ou igual a 2. Ele não é maior que 2, nem menor que menos 4. Tá? Então, ele está dentro desse intervalo. Tudo que está aqui dentro desse intervalo faz parte, né, desse conjunto. Sobre a notação de conjuntos, podemos representar tal intervalo da seguinte forma. Ó. Uma alternativa que a gente falou, ó, colchetes, né? Dessa forma aqui, significa bola fechada, menos 4 e 2, no intervalo menos 4 e 2, que representa x, pertence aos reais, tal que x maior ou igual a menos 4, menor ou igual a 2. Tá? Ou seja, todos os números reais a partir de menos 4 até o número 2. Então, aqui dentro tem infinitos números, tá? Entre menos 4 e 2. Um intervalo que possui as extremidades é chamado de intervalo fechado, né? Bola fechada nos dois extremos. Bola aberta, né? Maior, sinal de maior, e menor. Ou entre parênteses, tá? Ou ainda entre colchetes voltados para fora, dessa forma aqui, tá? Isso representa, né, bola aberta, né? Ok? Então, se x pertence aos reais e x maior que menos 4, ele não é igual, ele é maior que menos 4, e x menor que 2, x pode ser maior que menos 4 e menor que 2. Portanto, os extremos não fazem parte do conjunto, ok? Por ser bola aberta. Então, a representação está aqui, ó, bola aberta em menos 4, bola aberta em 2. Então, x é maior que menos 4, né? Está aqui, ó, maior e menor do que 2. Sobre a notação de conjuntos, podemos representar tal intervalo da seguinte forma. Entre parênteses, né, que é bola aberta nos dois extremos, menos 4 e 2. X pertence aos reais, tal que x maior que menos 4 e menor que 2. Ou seja, todos os números reais depois do número menos 4, ó, daqui, ó, e anteriores ao número 2, dentro desse vermelho, né, x está dentro desse intervalo. Um intervalo que não possui as extremidades é chamado de intervalo aberto, tá? Como é o caso aqui. A amplitude de um intervalo é sempre definida por... Vamos entender o que significa essa amplitude de um intervalo. Vai ser a diferença entre LS e LI. Quem é LS? Limite superior do intervalo, né? O da direita. LI, limite inferior do intervalo,
da esquerda. Então, portanto, nos casos anteriores, podemos calcular a amplitude do intervalo subtraindo a extremidade mais à direita da extremidade mais à esquerda. Então, a gente teve um caso lá de aberto em menos 4, fechado em 2. 2 é a extremidade LS. Então, 2 menos o LI, que é inferior, que é menos 4, vai ficar 2 menos 4, menos com menos fica mais. Então, vai ser 2 mais 4 igual a 6. Isto é, nos dois casos, o intervalo possui amplitude de 6 unidades. Tá? No outro foi aberto em menos 4 e aberto em 2. Certo? Então, menos 4, menos 2, menos 6. Mas o importante é em módulo, né? Que é o valor da amplitude. Está dado em módulo. Mesmo com os intervalos abertos, onde as extremidades não estão incluídas, a amplitude é a mesma dos intervalos fechados. A resposta é sim, como eu falei, né? Já fizemos ali. Isso acontece porque mesmo nos intervalos abertos, é possível pensar que podemos ficar bem perto do limite aberto, né? É bem próximo, né? Por exemplo, né? Aberto em menos 4 e fechado em 2. Em menos 4, por exemplo, menos 3,9 é bem próximo de menos 4. Menos 3,9999 é mais perto ainda de menos 4. E menos 3, uma sequência de 1009, vamos dizer assim, fica ainda mais perto ainda de menos 4, mas não é menos 4, tá? Mas é bem próximo, considerando em termos de amplitude, tá bom? Na verdade, podemos ficar, como eu falei aí, ó, infinitamente, 9999, perto de um limite aberto. Tá? Mas, mesmo assim, não vai ser, no caso do exemplo que eu fiz aqui, do menos 4, não vai ser o menos 4. Tá? Vai ficar muito perto, mas não vai ser o menos 4 que é aberto. Exemplo, x pertence aos reais e x maior ou igual a 6. Então, x pode ser maior que 6 ou igual a 6. E, portanto, estará dentro do intervalo. Tá? Observe que aqui a gente não citou o limite inferior. Né? Nesse caso, é como isso será representado. Tá? Ou, desculpa, no limite superior. Né? Ele só disse que é x maior ou igual a 6, mas não disse até onde vai. Tá? Então, quando eu tenho essa situação, sobre a notação de conjuntos, podemos representar tal intervalo da seguinte forma. Se é maior ou igual a 6, né? Bola fechada, colchete, né? 6. E, como ele não delimitou o limite superior à direita, né? Então, ele vai para mais infinito aberto, tá? Então, quando a gente falar de mais ou menos infinito, vai ser aberto. Então, 6, fechado em 6, até mais infinito. Ele é maior ou igual a 6. Que é representado, né, na forma de conjunto de x pertence aos reais, tal que x seja maior ou igual a 6. Ou seja, todos os números reais a partir do número 6. Note que uma semirreta pode possuir no máximo uma extremidade, e neste caso diremos que a semirreta é fechada, que é o caso aqui, ele só tem uma extremidade, fechada em 6 e vai até mais infinito. Exemplo, x pertence aos reais e x menor que 6. Tá? Isso significa que x pode ser apenas menor que 6, ele não pode ser igual a 6. E nunca igual a 6. Portanto, 6 não está dentro do intervalo. Tá? Sobre a notação de conjuntos, podemos apresentar tal intervalo da seguinte forma. Aqui, ao contrário, né, está falando que x é menor que 6. Mas ele não define, ele só definiu aqui o limite superior, mas o limite inferior não foi definido. Então, tem infinitos pontos à esquerda do 6. Então, é menos infinito
aberto, né? Quando a gente trata de infinito, sempre aberto, até 6 aberto também, porque o 6 não faz parte do intervalo, ele é menor, não é menor ou igual. O igual não faz parte, então é 6 com, né, o parênteses. Então, x pertence aos reais, tal que x seja menor do que 6. Ou seja, todos os números reais antes do número 6, à esquerda de 6, a semirreta que não possui a sua extremidade é denominada semirreta aberta, né? Ou seja, aqui está aberto em 6. Note que uma semirreta tem a amplitude infinita, como a gente já comentou anteriormente, tá? Porque, né, ela vai de ou para mais infinito ou menos infinito. Plano cartesiano, né? Outro conceito muito importante para a gente entender, né, e ler gráficos, né? É fundamental a gente entender o significado, né, dos conceitos do plano cartesiano. Então, como posicionar pontos no plano cartesiano? Então, na vida cotidiana, muitas quantidades mensuráveis dependem de uma ou mais variáveis, tá? Então, basicamente, né, quando a gente for tratar efetivamente de gráficos, né, a gente vai ver que existem sempre uma ou duas ou até mais, uma ou mais variáveis, né? Depende da situação. Tá? Normalmente mais de uma, tá? Mais de uma variável. E, para tanto, né, precisamos saber como plotar isso em uma espécie de plano cartesiano, por exemplo. Então, por exemplo, o crescimento das plantas depende da luz solar e das chuvas. Então, eu tenho aqui duas variáveis, né? O crescimento depende da luz e das chuvas. Então, se eu tiver mais chuva e mais sol, logicamente isso favorece o crescimento das plantas. Por exemplo, a velocidade depende da distância percorrida e do tempo gasto. Então, dentro da física, né, a distância é igual a velocidade vezes o tempo. Tá? Então, a velocidade ela depende da variável distância e do tempo. Tá? Ok? Então, duas variáveis aí para a gente analisar a velocidade. A distância percorrida, por exemplo, e o tempo gasto para percorrer essa distância. A tensão elétrica depende da corrente e resistência. Então, dentro do estudo da eletricidade, né, a gente tem que a gente tem a lei de Ohm, onde você estuda, né, dentre outras variáveis, tensão, corrente e resistência. Tá? Então, a tensão ela é dependente da corrente e da resistência. Ok? Como posicionar pontos no plano cartesiano? Então, vejamos. O plano cartesiano é uma das formas mais eficientes para representar o relacionamento entre duas ou mais variáveis. Tá? Então, vejamos. O plano cartesiano apresenta duas linhas numéricas, uma horizontal da esquerda para a direita e outra vertical de baixo para cima. Tá? Então, aqui está a representação de um plano cartesiano. Tá? Uma horizontal da esquerda para a direita, uma vertical de baixo para cima, ok? Observe que aqui no centro, né, a gente chama de origem, tá? Seria o ponto zero, né? Aqui à direita são os valores positivos, né? 1, 2, 3 e assim vai. Aqui para a esquerda, menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. Da mesma forma, no eixo vertical, tá? De baixo para cima tem um crescimento, né? 1, 2 positivos, para baixo, menos 1, menos 2 e assim por diante. Então, essa é a representação de um plano cartesiano. Então, vamos ver como a gente utiliza, né, esse plano cartesiano. Aqui ele, novamente, simbolizando, né? Utiliza-se a letra X para simbolizar os valores sobre a reta horizontal. Então, aqui na reta horizontal, são representados os valores que a gente chama do X, muito conhecido como eixo X também, tá? E a letra Y,
aqui para simbolizar os valores sobre a reta vertical, também conhecido como eixo Y, eixo vertical, eixo horizontal X, eixo vertical Y. Observe que, à medida que x aumenta, o ponto se move mais para a direita. Como eu falei, ó, à medida que ele aumenta, vem daqui, ó, os menos negativos para, né, vai crescendo, crescendo. Então, para a direita, o ponto se move mais para a direita, à medida que x aumenta. Quando x diminui, o ponto se move mais para a esquerda, né? O mais positivo, se eu caminhar para cá, para a esquerda, vai diminuindo o valor de x. Da mesma forma, à medida que y aumenta, o ponto se move, né, de baixo para cima, de forma crescente. Quando y diminui, é o contrário, né? O ponto se move mais para baixo, né? Vem de cima para baixo. É importante ressaltar que as retas horizontal e vertical também são chamadas, respectivamente, abscissa, o eixo x, né? Ok? A reta horizontal é a reta do eixo x, também é conhecida como abscissa, e a vertical, né, o eixo do y, como coordenada, tá? O ponto 0, 0, como eu já tinha antecipado, né, vai ser a origem, tá? Onde as retas se cruzam do plano cartesiano. As coordenadas são sempre escritas em determinada ordem, tá? A coordenada horizontal vem primeiro, x vem sempre primeiro, então em seguida vem a coordenada vertical. Isso é chamado de par ordenado, ok? X, y. X vem primeiro, y vem depois. Os números são separados por vírgula. Em torno deles ficam os parênteses, tá? Então, como está aqui, ó, a representação da origem, então vem entre parênteses o x, aqui no caso seria o valor do x, vírgula, e o y, tá? O par ordenado x, y. Como exemplo, vamos marcar os pontos no plano cartesiano. 1, menos 2, 2, 4, menos 3 e 0, menos 1, menos 2, 0 e 5. Em primeiro lugar, precisamos montar uma tabela com os pontos dados. Isso somente para facilitar, né? Você pode montar uma tabela, né, colocando aí o valor x e o y, tá? O x aqui do primeiro par é 1 e o y menos 2. 1 menos 2. O segundo, 2 e 4. X, 2, y, 4. O terceiro, menos 3 e 0. X, menos 3, y, 0. O outro é menos 1 e menos 2. O par ordenado menos 1, menos 2. X, menos 1, y, menos 2. E o terceiro, o par 0, 5, né? X, 0, y, 5. Então, vamos plotar esses pares ordenados, tá? Novamente a tabela aqui. Esses pares ordenados ficam plotados da seguinte forma. O primeiro, para x igual a 1, y menos 2. X aqui é 1, y menos 2, você desce no ponto de encontro, tem o par ordenado A. O par ordenado 2 e 4, que eu vou chamar de B. X igual a 2, que está aqui, e y igual a 4, que está aqui. Né? Traço aqui uma linha vertical e uma horizontal, no ponto de encontro deles eu tenho o ponto B. O ponto C, menos 3 e 0. Então, menos 3 é aqui e o 0 é justamente aqui, né? Tá aqui no eixo horizontal. Quando y é 0, significa que eu estou no eixo das abscissas, ok? E quando o x for 0, significa que eu estou no eixo das ordenadas. Só para reforçar esse entendimento. Letra D, né, que é o menos 1, menos 2. Menos 1 está aqui à esquerda, menos 2 aqui para baixo. Traço um vertical de menos 1 até encontrar a horizontal de menos 2, e aí eu tenho o ponto D. E, finalmente, o ponto 0 e 5, como eu falei, o x é 0, o y é 5. Quando eu tenho o x igual a 0, significa que eu estou no eixo vertical, né, do eixo das ordenadas. E o y aqui é 5, então basta subir 1, 2, 3, 4, 5, tem ali o ponto E. Ok?
Acho que é bem tranquilo esse entendimento. Vamos a um exemplo. Na figura a seguir, vemos o ponto 4, 2. Aqui, ó. X igual a 4, à direita, suba uma reta. Y igual a 2, está aqui uma reta horizontal, no ponto de encontro, a 4 e 2. Aí, o que ele fala? Diga o que ocorre se movimentássemos o ponto. Vamos lá. 2 unidades para cima. Se eu movimentar esse ponto aqui 2 unidades para cima, eu não vou alterar a posição X, né? Mas vou alterar a posição Y, 2 unidades para cima. Então, 2 mais 2, 4. Então, ele vai continuar aqui nesse ponto e vai vir aqui, ao invés de 2, vai ficar no Y igual a 4. Seria o novo ponto 4, 4. Ok? Então, o ponto moveria 2 unidades na reta da variável Y, né? Está aqui, para cima, logo parou em 4. 4, como eu disse. 2, subi 2 pontos. De 2 vou para 4, aí traço para cá, à direita, na horizontal, encontrando o x4 também. Então, o novo ponto A seria 4, 4. A segunda, 3 unidades para a esquerda e depois 2 unidades para baixo. Eu estou em 4. 3 unidades para a esquerda, eu vou cair agora no 1. E ele está falando que agora, e depois 2 unidades para baixo. Eu estou no 2, 2 unidades para baixo, caio no 0. Ok? Então, o novo ponto vai ficar o ponto x igual a 1, né? E y igual a 0. Tá? Ok? 1 e 0. Então, o ponto moveria 3 unidades para a esquerda, parando em 1, 2, né? No primeiro momento. E depois foi deslocado 2 unidades para baixo. Vai ficar no 1 e no 0, como a gente falou. Ok? Vamos agora aos exercícios, tá? Considere os intervalos a seguir. 1 e 2, tá? Bola aberta em menos 1, bola fechada em 5. Bola fechada em 0,5, bola aberta em 3,14. Então, repetindo, bola aberta menos 1, bola fechada em 5, bola fechada em 0,5, bola aberta em 3,14. Então, isso representa que x pertence aos reais. Aqui, ó, x, tal que x maior que menos 1, né, esse intervalo aqui, e menor ou igual a 5. E o outro é x pertence aos reais, tais que x maior ou igual a 5 e menor que 3,14. Para a representação desses dois intervalos. Segundo, veja a seguir o desempenho de um corredor durante uma competição de 100 metros rasos. A reta em questão mostra a marcação da distância na pista e a cada 10 metros é apresentado o desempenho do corredor em comparação à sua velocidade máxima. Então, a gente tem aqui, de 10 em 10 metros, né? Ele é, digamos, pontuado, né? A capacidade, né? A velocidade máxima que ele pode atingir. Então, 10 metros ele atingiu 73%, 20 metros, 85% da velocidade, né? 30 metros, quando atingiu 30 metros, 93% da velocidade. Tá? E assim vai até completar, né, os 100 metros, né, que é a competição de 100 metros. Então, ele sai do zero, né, parado, e vai adquirindo velocidade, né, até ultrapassar ali a linha de chegada, né, que são os 100 metros. Tá? Então, vamos em frente. Em qual dos intervalos a seguir o corredor manteve a sua velocidade maior ou igual a de 99% de sua capacidade máxima? Então, né, temos aqui como duas variáveis, né, distâncias e os percentuais, né, e ele quer
que a gente identifique dentro desse gráfico, aqui é um gráfico, né, também, onde é que o corredor obteve velocidade maior ou igual a 99% de sua capacidade máxima. Então, a gente observa aqui que em 10, 73%. Então, está abaixo de 99%, não serve. Na segunda, 20, 85%, ainda não atingiu. Em 30 metros, 93%, ainda não atingiu. Em 40 metros, 96%, ainda é menor que 99%. Em 50, aqui já encaixou, já atingiu os 99%, ou seja, como ele quer maior ou igual, já começa aqui. Em 60, 100%, está dentro. Em 70, 99%, ele começou a diminuir, está dentro. Em 80, 99%, está dentro. Em 90, 98%, aqui já caiu, então já está fora. Então, o intervalo vai estar aqui, ó, 50 fechado até 80 fechado, que é maior ou igual a 99%, em 80, 99%. Então, o intervalo é bola fechada em 50 e bola fechada em 80. Tá? Ou seja, intervalo fechado, colchetes, não, como a gente já representou, 50,80. Esse é o intervalo pedido na questão. Segundo, né? PUC Minas Gerais. Se A é igual a aberto, né? O colchete voltado ao contrário, né? Aberto. Se A é aberto em menos 2 e fechado em 3, e B fechado em 0 e fechado em 5, então os números inteiros, olha o detalhe, ó, esse intervalo aqui é de números inteiros. Quais são os números inteiros? É 0, positivo 1, 2, 3, 4, né? Ou para a esquerda, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante. Que estão em B menos A. Então, eu quero a diferença do intervalo B menos o A. Então, para solucionar esse exercício, devemos inicialmente escrever todos os termos numéricos dos conjuntos A e B, já que são números inteiros. Então, o conjunto A vai ser de aberto em menos 2 até 3, o menos 2 não faz parte, o próximo aqui à direita é o menos 1. Então, menos 1 faz parte, o 0 faz parte, na sequência 1, 2 e o 3. Né? O 3 faz parte, que é fechado. Então, como são números inteiros, eu só tenho esses 5 algarismos aqui. O conjunto A, né, que representa aberto em menos 2, fechado em 3. Está com o intervalo aberto em menos 2, sendo assim, esse número não pertence ao conjunto A, como já falamos. Já o conjunto B, né, ele vai de 0 fechado a 5 fechado. Então, como são números inteiros, o 0 faz parte, logo na sequência é o 1 mais 1, o 2, o 3, o 4 e o 5, que é o extremidade mais à direita, fechado, então ele faz parte. Os intervalos do conjunto B são fechados. Por esse motivo, os algarismos 0 e 5 estão contidos dentro do conjunto. Vamos averiguar a quantidade de elementos que são diferentes no conjunto B em relação ao conjunto A. B menos A, né, que é o que eu quero. Tá? O B vai de 0 a 5, menos o A. Menos 1 a 0, 1, 2 e 3. Tá? Então, os elementos que estão em B e que não estão em A, né, são exatamente o 0 eu tenho, 1 eu tenho, 2 eu tenho, 3 eu tenho. Só não tem o 4 e o 5. Então, B menos A corresponde a esse conjunto 4 e 5. Resposta, né? 4 e 5, que é o B menos A. O 3, exercício 3. No dia 17 de maio, próximo passado, houve uma campanha de doação de sangue em uma universidade. Sabemos que o sangue das pessoas pode ser classificado em 4 tipos quanto a antígenos.
uma pesquisa feita com um grupo de 100 alunos da universidade constatou que 42 deles têm o antígeno A, 36 têm o antígeno B e 12 o antígeno AB. Sendo assim, podemos afirmar que o número de alunos cujo sangue tem o antígeno O é... Então vamos lá. Esse exercício é um exercício sobre operações com conjuntos. Nele temos o conjunto A e o B. Esses dois conjuntos formam uma interseção, tá? Então, A igual a 42, quantidade de alunos cujo sangue possui o antígeno A, dito no enunciado, tá? Da mesma forma, o B, 36, né? Tipo B, 36, quantidade de alunos cujo sangue possui o antígeno B. E o A interseção B, como foi dito, né? Que tem os dois, né? AB, que é o AB, são 12. Quantidade de alunos cujo sangue possui o antígeno AB. Ok? Então, precisamos determinar o total de alunos que possuem os antígenos A e B. Para isso, a gente vai ter que achar, né, a união B. A e B. E temos uma expressão, né, lá da teoria de conjuntos que diz que a união B é a quantidade de A mais a quantidade de B menos a interseção entre A e B. Então, essa é uma expressão já bem conhecida da teoria de conjuntos, que a gente aplica aqui. Então, a união B, qual é a quantidade de A? 42, mais a quantidade de B? 36. E A interseção B, ou seja, comum tanto A quanto a B, ou seja, o AB, que é representado por 12. Fazendo essa operação, 42 mais 36 menos 12, você vai encontrar que a união B, né, os dois tipos, 66, A e B. Então, isso significa que, para saber a quantidade de alunos cujo sangue tem um antígeno O, vamos ter que subtrair 66 do total de alunos, que é 100, não é isso? Que representa a quantidade de alunos que tem sangue com antígeno A ou B de 100, que é o total de alunos. Então, O vai ser 100 menos 66, o tipo O corresponde a 34. Então, 34 alunos têm em seu sangue o antígeno O. Ok? O quarto exercício. Sendo o conjunto abaixo represente os intervalos de A e B e faça a união dos dois conjuntos. Tá? Então, os dois conjuntos aqui. Ó. A, x pertence a Z, tal que x maior que menos 5 e menor que menos 2. Ou seja, bola aberta em menos 5, bola aberta em menos 2. E B, x pertence a Z, tal que x maior ou igual a menos 3, menor que 0. Bola fechada em menos 3, bola aberta em 0. Então, vejamos. A representação, né, de x maior que menos 5 e menor que menos 2 é aberta em menos 5 e aberta em menos 2. Os shades ao contrário. Está aqui, ó. Bola aberta em menos 5, aberto em menos 2. É esse intervalo aqui. Para o B, né, x pertence a Z, x maior ou igual a menos 3, fechado, e menor que 0, aberto. Né? Fechado em menos 3, aberto em 0. Fechado em menos 3, aberto em 0. É esse intervalo aqui. Então, A igual a menos 4, menos 3. B, menos 3, menos 2, menos 1. Números inteiros, né? O A, menos 4, menos 3. B, menos 3, menos 2, menos 1. A união B é tudo que está em A e em B. Então, vai ser menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Então, junta o A com B, tá? Que é esse A, união B, que vai me dar, né, graficamente falando, né, um desenho, né, tudo que está aqui dentro. Ó, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 é o A, união B. Tá bom? O quinto,
A figura a seguir apresenta um gráfico de setores de uma cidade. Esses setores foram divididos de A até H e de 0 a 3. Assim, a identificação de um setor pode ser feita da seguinte forma, como exemplo, A0, B3, F2, etc. Considere que todos os setores foram divididos em áreas iguais. Considere os retângulos idênticos e que existe a necessidade de se realizar uma entrega que saia de B0 e chegue em G0. O gráfico abaixo apresenta duas rotas para que seja realizada a entrega. Então, vamos ver. Então, aqui A, B, C, D, né? E aqui o 0, 1, 2 e 3. Considerar que todos os retângulos, como ele falou, são iguais, apesar de a gente ver que esse vermelho aqui é um pouco menor do que esse aqui, né? Mas, para efeito de compreensão, todos os retângulos são iguais, tá? Tá bom? Então, vejamos o que a questão está pedindo. Após observar essas rotas, né? Tem a rota vermelha e por aqui, tá? Chega. Que o objetivo é chegar de B0, tá? B0 a G0, tá? Então, B0 é aqui, G0 aqui. E aqui o vermelho vem por aqui, né? Chegou em G0. E o B0 vem por aqui, o verde, né? Chegou aqui. Após observar essas rotas, analise as afirmativas abaixo. Primeiro, a rota vermelha é a mais longa. E 2, a rota verde é a mais curta. Então, como os retângulos são iguais, né, é fácil ver, né, que a rota vermelha tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. A verde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A rota vermelha é mais longa, realmente é mais longa, tem mais retângulos a serem percorridos. A rota verde é a mais curta, lógico, considerando que tem menos retângulos, né? É menor, né? Tem 7 contra 10 do vermelho. Então, é mais curta sim. A rota vermelha é a mais adequada, né? Como ele quer chegar o mais rápido possível, a mais adequada vai ser a verde, né? Porque é a mais curta. Então, as alternativas 1 e 2 são verdadeiras, a terceira é falsa. Então, vamos só confirmar isso aí. Sabendo que a entrega deve ser feita o mais rápido possível, né? Chegar mais rápido, percorrendo a menor distância permitida, assinale a opção correta sobre a veracidade das afirmações acima, né? Foi o que a gente já analisou. A rota verde, como é a mais curta, ela é digamos assim, a preferida. A vermelha, que tem 10 retângulos, é a mais longa. Então, uma vez que os quadrados possuem áreas iguais, ou retângulo, aqui parece mais um retângulo, e os retângulos são considerados idênticos, tá? O que determina a distância é a quantidade de retângulos pintados, né? Como a gente já analisou, tá? Veja que temos 10 retângulos vermelhos e 7 retângulos verdes, ok? Sendo assim, as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras, tá? Já tínhamos chegado a essa conclusão. Então, por conta do fato de a entrega ter que ser feita o mais rápido possível, percorrendo o menor caminho, a rota mais adequada é a rota verde, que é a mais curta, por isso a afirmativa 3 é falsa, né? Como também já havíamos chegado a essa conclusão. Beleza? Então, com isso, a gente conclui esta videoaula. Espero que ela tenha sido útil para você. Convido você para os próximos vídeos. Então, até lá!